Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto e agora a gente vai estudar uma das matérias mais quentes da química do ensino médio, que é a termoquímica. Pois bem, todo mundo precisa de calor para viver, né? Então, os seres vivos, no seu metabolismo, na sua forma de funcionamento, produzem calor a partir das reações químicas e este calor é fundamental para a existência do próprio ser vivo. Também na Terra, a vida depende de calor, né? Então, são muitas trocas de calor que as substâncias, os corpos, materiais fazem e que permitem a expressão da vida. Então, o calor original que a gente tem aqui na Terra, né, que a gente pode entender, vem do Sol. Então, o Sol, ele é a grande fonte de energia térmica para a Terra, de certa forma, né? Para os grandes processos que a gente tem, por exemplo, a produção de alimentos através da fotossíntese, é o Sol que está lá presente. E através dos alimentos que são produzidos no planeta Terra, em se alimentando, a gente obtém então os recursos, os nutrientes para obter o nosso próprio calor. Então, é isso. A termoquímica é a ciência dentro da química que se preocupa em estudar então os processos de reações que estão envolvidos com trocas de calor, tá? E que é muito importante, né? Então a gente vai ver uma aplicação prática da termoquímica, por exemplo, quando a gente está falando de culinária, né? Cozinhar os alimentos, utiliza calor. Quando a gente está pensando em se transladar de um local ao outro, utilizando um veículo que vai usar do calor emitido por uma combustão, de combustíveis diversos. Ou então quando a gente fala de nutrição, né, uma pessoa que está, por exemplo, aumentando o peso corporal por conta do acúmulo de gordura, isso é pauta da termoquímica, ou seja, as energias armazenadas através de compostos químicos. Né? Então, é super importante para a área da medicina, da nutrição termoquímica. Por isso que a gente estuda agora. Pois bem, então, calor, como eu falei, é absolutamente fundamental para a própria vida, né? Então, para a nossa fisiologia, nós precisamos de um tanto de calor corporal para que as células estejam vivas, estejam bem e fazendo reações químicas diversas que vão acontecer dentro de uma faixa de temperatura, né? Então, para a vida ser expressa, nem tanto calor, nem pouco calor, né? A gente precisa de uma faixa de temperatura específica para estar bem. Pois bem, então, mas o que é esse calor que a gente tanto fala? Bom, primeira coisa, é importante definir calor como um tipo de energia, né? Então, se você corre um quarteirão, essa energia que você está expressando para fazer um movimento de um lugar ao outro chama energia cinética. Se você leva, né, uma bola até uma certa altura e joga ela, a energia que ela acumulou naquela altura é chamada de energia potencial. Ou então quando você tem uma bateria que guarda ali energia elétrica. Então, o calor é um tipo de energia. Então, nós não vemos exatamente a energia em si, mas nós vemos os reflexos dessa energia. Então, por exemplo, quando você dá a mão para uma pessoa e se essa pessoa é mais calorenta que você, então é provável que você sinta um calor, né? Você sinta que a mão da pessoa está quente. Então, existe uma transferência de calor entre um objeto que está mais quente para o objeto que está mais frio. No caso, a mão da pessoa que está mais quente vai transferir calor para a mão da pessoa que está mais fria. E esse processo é absolutamente natural. Ele sempre vai acontecer toda vez que dois corpos se encontrarem, né, com diferentes temperaturas. Então, o calor é a energia transferida de um corpo para o outro ou entre diferentes partes de um corpo com diferentes temperaturas. Essa é a definição clássica de calor. Então, o calor é energia. Então, por exemplo, quando a gente quer cozinhar um alimento, quando a gente quer assar um milho, por exemplo, a gente coloca ele na fogueira. Então, o calor que está saindo dessa reação química de combustão da madeira, ele está chegando então no milho. Então, o calor é sempre transferido do objeto ou do corpo mais quente para o corpo mais frio. Nesse caso, então é a fogueira que está liberando calor que está chegando no milho para o milho ficar cozido. Então, quando a gente fala de processos de troca de calor,
nós temos que ter em mente que duas classificações, né? Os processos que são chamados de exotérmicos, ou seja, aqueles que liberam calor, então esse prefixo exo significa para fora, então libera, né? Então o corpo está liberando calor para fora. E, por exemplo, na chama de uma vela, né? Então, se você se aproxima da vela, você percebe que ela está liberando calor, né? Então, se você coloca a sua mãozinha perto da vela, a sua mão está absorvendo calor. Então, o processo endotérmico, endo significa para dentro, exatamente o contrário, né? Então, é o processo que absorve calor. Então, por exemplo, para cozinhar alimentos. Para você cozinhar um alimento, fazer uma sopa gostosa, por exemplo, você vai precisar que a panela, junto com a água e os legumes e os ingredientes, absorva calor. Da onde que está saindo esse calor? Está saindo do fogo, né? Então, o fogo está liberando calor e aí a panela está absorvendo calor. Esse é um ponto interessante, né? Então, a combustão do gás de cozinha está liberando calor, ao mesmo tempo que a panela e os ingredientes estão absorvendo calor para fazer reações químicas de cozimento do alimento. Então, veja, neste processo de cozimento do alimento, eu tenho dois processos acontecendo concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Ou seja, a combustão do gás de cozinha está liberando calor, ou seja, um processo exotérmico, e enquanto isso, as reações químicas de cozimento estão absorvendo calor. Então, no processo de cozimento de alimentos, eu tenho a presença de processos endotérmicos e exotérmicos ao mesmo tempo. Bom, quando a gente fala de processo, eu tenho que ter em mente que esse processo ele pode ser físico, por exemplo, na mudança de estado físico, né? Então, quando você pega um copo de gelo e deixa ele fora do congelador e ele vai derretendo, então é necessário que esse gelo ele absorva calor do ambiente para ele derretendo. Então, isso é um processo endotérmico. E, ao mesmo tempo, esse derretimento do gelo ele não muda a composição química da água, né? Então, eu falo de um processo físico quando não tem reação química. E é um processo químico quando tem reação química, ou seja, substâncias foram transformadas em outras, com outras características. Então, numa reação química, toda reação química, guarde sempre isso, envolve transferência de calor, ou para fora ou para dentro do sistema, né? Isso é muito importante. Então, toda reação química ou vai ser endotérmica ou vai ser exotérmica. Então, em um único evento, processos endo e exotérmicos ocorrem concomitantemente. A gente já tinha falado sobre isso. Então, para você estourar pipoca, o gás de cozinha precisa liberar o calor e a pipoca precisa absorver o calor. Então, o gás é exotérmico, né? A combustão do gás é exotérmica e a pipoca estralando é endotérmica. Bom, quanto à mudança de estado físico, isso aqui é um diagrama geral né, usando a água como exemplo, né? Então, a água que tem um gelo, ela está no estado sólido. Para ela passar para o líquido, eu tenho um processo de fusão. Então, para o líquido passar gasoso, eu tenho um processo de vaporização. E veja, para o sólido derreter, para o gelo derreter, o gelo precisa absorver calor. Então, se você tira o gelo do freezer, ele absorve calor do ambiente, né? Então, o ambiente está mais ou menos quente, está a 25 graus, né? Ou seja, uma temperatura muito maior do que os 0 graus ou menos que 0 graus do freezer. Então, o gelo começa a absorver calor do ambiente e aí ele vai se derretendo. Esse é um processo de absorção de calor, ou seja, é um processo endotérmico. Então, para um copo de água formar gás, né, então você pega esse copo, coloca na panela, esquenta mais ainda, chega a 100 graus e esse líquido da água vai passar a ser vapor. Então, a vaporização também é um processo que precisa absorver calor. Então, a vaporização é um processo endotérmico. Agora, o contrário, para um vapor de água virar líquido, a liquefação ou condensação, você precisa que aquele vapor de água precisa perder calor. Então, a condensação da água da chuva e a precipitação da água da chuva, né? Então tem vapor de água disperso na atmosfera. Aquele vapor ele só vai se condensar e formar água novamente a partir do momento que aquele vapor perder calor para o ambiente, né? Então chega uma frente fria, o vapor de água que está no estado gasoso perde calor para o ambiente e aí ele se condensa e forma líquido novamente. Então a liquefação, condensação, é um processo de perda de calor, é um processo exotérmico. Assim como, se você quiser que
a água líquida que você colocou no potinho de gelo vire gelo novamente, você põe no freezer, e como o freezer está um ambiente muito mais, com uma temperatura bem menor do que a da água líquida que você acabou de colocar lá dentro, então o líquido, a água líquida começa a perder calor para o freezer, e aí esse calor que está sendo transferido da água líquida para o freezer faz com que aquela água vá perdendo temperatura a um ponto de chegar a ficar sólida ou virar gelo. Isso é a solidificação, ou seja, a solidificação é um processo que libera calor, né? Então você precisa perder calor, liberar calor. É um processo, portanto, exotérmico. Então tá lá, fusão e vaporização são endotérmicos, liquefação e solidificação são exotérmicos. Então, existem algumas unidades clássicas para medidas de calor, né? Então, o calor é uma energia térmica, portanto, usa-se as unidades costumeiras de Joule e de caloria. Então, o Joule, ele é a medida padrão do sistema internacional. Ele é muito usado em processos industriais. Então, quando você está falando de termoquímica industrial, né, numa indústria, aí normalmente se usa Joules. E a caloria, ela é muito usada no campo da nutrição, tá? É uma outra medida de calor também. Então, por exemplo, quando você vê um rótulo nutricional, aqui, ó, porção de 200 ml possui um valor energético de 102 quilocalorias. Então, 102 quilocalorias são muito utilizadas na área da nutrição, né? Uma unidade correlata de calor. E aqui aparece também o valor em joule, olha só, 428 quilojoules, né? Bom, então, o que é o conceito de caloria? Caloria é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama d'água. Então, pega 1 grama d'água, mede lá na balança, né? Se mediu 1 grama d'água, e aí você esquenta aquele 1 grama d'água até medir, né? Então, a temperatura de 1 grama d'água estava, por exemplo, 26 graus, e agora ele aumentou para 27 graus. Pronto, aumentou em 1 grau Celsius. Então, o calor necessário para isso acontecer equivale a 1 caloria. Então, na nutrição, a unidade mais usada é a quilocaloria, né? Então, 1 quilo, essa letra K, ela representa 1000 unidades. Então, 1 quilocaloria representa 1000 calorias. Então, 10 é a terceira calorias, né? E 1 caloria equivale, né, se eu quiser fazer uma correlação com joules, equivale a 4,18 joules. Portanto, use sempre esse referencial para fazer uma transformação de unidades, de calorias para joules, se for necessário. Então, por exemplo, quando você come um pudinzinho, esse pudinzinho ele tem substâncias químicas que guardam nas suas ligações químicas energias. E essas energias químicas guardadas no seu metabolismo vão produzir calor através de várias reações de uso, especialmente da glicose, que vão produzir calor, que liberam calor para a sua utilização, para você ficar quentinho. Então, se você colocar o dedinho no sovaco agora e perceber que está quentinho, é porque esse quentinho é todo um processo, todo o resultado de um processo de metabolismo de quando você comeu pudim, arroz, feijão, frutas, verduras, legumes, que tem calorias dentro dos nutrientes desses alimentos. Então, aqui, novamente, um rótulo nutricional, e aí a gente vai ver numa porção de 20 gramas de leite condensado, 65 quilocalorias, né, presentes ali que no seu metabolismo vão liberar, possivelmente, né, permitem a liberação dessa quantidade de calor. Bom, então, na termoquímica, a gente expressa essa unidade de energia de calor com um nome de entalpia. Então, entalpia, que a gente vai representar por um H maiúsculo, e variação de entalpia, que é esse ΔH, representa então para a gente aquilo que popularmente a gente chama de calor, né? Então, essa energia que é trocada entre corpos com temperaturas diferentes. Então, a entalpia é a energia interna que as substâncias possuem e que podem ser transformadas em calor. Como é difícil de determinar, reconhece-se a variação de entalpia em uma reação química. Então, veja que interessante. Então, é fácil a gente pensar em calor. Hoje está um dia mais quente, hoje está um dia mais frio, né? Eu estou sentindo calor, por exemplo. São coisas que, dentro do nosso campo de percepção, a gente consegue reconhecer o que é calor, né? E o reflexo do calor no nosso corpo, quando a gente toca, né, um objeto quente, por exemplo. Então, a gente percebe. Agora,
o conceito de entalpia, ele reflete a quantidade de calor, né, o potencial de calor que está armazenado dentro das substâncias químicas. Mas como assim, professor? Veja, todas as substâncias químicas são feitas de ligações entre os átomos. Essas ligações químicas, elas podem ser rompidas. E ao se romperem e se refazerem outras ligações em reações químicas, pode acontecer, pode não, acontece trocas de calor. Então, energias são liberadas nessas ligações químicas que são rompidas e refeitas dentro de reações químicas, né? Então, o potencial de energia térmica que existe dentro das substâncias químicas, que pode ser liberado nas reações, por exemplo, é chamado de entalpia. A medida da entalpia, H maiúsculo, muito difícil de ser feita. Mas, quando eu produzo uma reação química com aquela substância, eu consigo determinar experimentalmente a quantidade de energia térmica que foi liberada naquele processo, medindo, por exemplo, a temperatura do sistema no começo e no fim da reação. Existem formas de se fazer isso, né? Por exemplo, usando um calorímetro, que consegue-se chegar à variação de energia química de calor, né? A variação de entalpia de uma reação química. Então, por isso, a medida deste ΔH, essa variação de entalpia, é muito importante e é chamado de calor de reação, porque ele reflete justamente essa energia interna das substâncias que estão disponíveis para serem transformadas em calor. Então, veja como fica. Considere uma reação do reagente A se transformando em B, onde A é o reagente e B é o produto. Então, por definição, ΔH, variação de entalpia, esse triângulo representa essa variação, é sempre a entalpia final menos a entalpia inicial. Então, ΔH, como a entalpia final reflete os produtos, é a entalpia dos produtos, ou seja, a energia interna dos produtos, menos a energia interna dos reagentes. Então, ΔH é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, veja, delta, esse triângulo, é a letra grega delta maiúscula, que corresponde ao D maiúsculo do nosso alfabeto. Então, uma dica legal, se você quiser fazer um delta no seu Word, ou no PowerPoint, ou qualquer outro software que você escreva alguma coisa, coloca um D maiúsculo e procura a letra symbol, né? Então, esse tipo de letra vai te dar exatamente esse triângulo aí, porque justamente é o D maiúsculo no alfabeto grego. Então, a variação de entalpia de uma reação endotérmica é assim. Então, a reação endotérmica, ela precisa de calor. Então, o reagente A absorve calor e produz o reagente B, o produto B. Então, A mais calor produz B. Então, veja, o A, ele absorve calor, é uma reação endotérmica. Então, observe que o calor está sendo consumido pelo reagente A para que ocorra a reação. Então, o A é o reagente e B é o produto. Olha, aqui tem um gráfico clássico de um processo endotérmico, aonde eu tenho no eixo Y a entalpia, medida em joules ou quilocalorias, e no eixo X eu tenho o caminho da reação. O caminho da reação, ele representa o processo da reação, ou seja, a reação tem um começo, tem um meio e tem um fim. Então, o caminho da reação é o processo da reação. Então, no processo da reação, eu tenho o meu reagente A, esse HR é a energia interna do reagente A. Então, aquela molécula, aquele composto A, guardava dentro de si um tanto de energia. Então, por exemplo, o milho da pipoca, ele tinha um tanto de energia lá dentro, interna, dentro, né, da substância química. E aí você aqueceu o milho da pipoca. Então, o milho da pipoca absorve energia. E ao absorver energia, portanto, um processo endotérmico, ao absorver calor, ele é promovido a virar
pipoca estralada. Então, a pipoca estralada, ela absorveu calor. Portanto, a quantidade de energia interna que ela possui é maior do que o reagente. Então, veja, o produto B, ele tem uma quantidade de energia interna maior. Então, a entalpia é maior. Por quê? Porque ele precisou absorver energia, né? Então, o reagente A precisou absorver energia para virar produto B. Então, ó, ele sai de um patamar de energia HR e vai para um patamar de energia HP. Ou seja, o produto B tem mais energia interna que o produto A. A quantidade, esta variação de calor ou de entalpia de B para A é justamente positiva. Por quê? O saldo de calor do B é maior do que o saldo de calor de A. Então, o saldo total é positivo. Eu chamo isso de ΔH maior que zero, né? O saldo é positivo, ou seja, o sistema agora tem mais calor do que antes, porque ele pegou o calor do ambiente, né? Uma reação endotérmica pega calor do ambiente, então ela tem mais calor no final. O produto tem mais calor no final. Então veja, ΔH é igual a entalpia dos produtos menos os reagentes. Nesse caso, como a entalpia dos produtos é maior do que a dos reagentes, por exemplo, vamos considerar aqui que a dos reagentes seja 40 joules e dos produtos 70, só como um exemplo, né? Então, ΔH seria HP menos HR, 70 menos 40, mais 30 joules. Está vendo esse valor positivo de mais 30 joules? É um valor de ΔH maior que zero. Toda vez que o ΔH é maior que zero, isso representa uma reação do tipo endotérmica, ou seja, uma reação que precisa de calor para acontecer, aonde o reagente absorve calor e vira produto, ou seja, o produto tem mais calor do que o reagente. Ou melhor, o produto tem mais entalpia que o reagente, o produto tem mais energia interna que o reagente. Tá? Ele tem um acúmulo de energia interna. Da onde que ele pegou isso? Do ambiente. Bom, o ΔH de uma reação exotérmica, tá? Aqui está escrito errado, está escrito endotérmica, mas é exotérmica, tá? Tá errado aqui. Desculpe um erro. Vou continuar com o vídeo. Então, exotérmica. Considere a reação química exotérmica. Aqui está certo, ó, exotérmica. Então, A vira B e libera calor. Então, observe que o calor está sendo liberado como produto da reação. Então, lembre-se que A reagente B é produto. Tá bom. Então, olha só. Então, por exemplo, numa combustão, né? Então, o fósforo pega fogo e aí ele libera calor. Quando você olha para as cinzas do fósforo, que é um produto da reação, as cinzas têm menos energia interna do que a madeira. Então, a madeira do fósforo tem muita energia interna. Ao longo da reação da combustão, ela libera essa energia interna na forma de calor. E aí as cinzas, quando você olha para as cinzas, tem pouca energia interna comparada com a madeira. Então, a madeira tem muita energia interna e as cinzas, né, como produto, tem pouca energia interna. Então, se você vê aqui, ó, você tem uma queda de energia interna, uma queda de entalpia. Então, o saldo de calor, o saldo de entalpia é negativo. Por quê? A entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes, né? Como um exemplo, considere que a entalpia dos reagentes seja 30 joules, então aqui é 30 joules, e a entalpia dos produtos seja 10 joules, ou seja, a entalpia dos produtos está menor, né? Se você fizer aplicar o conceito de variação de entalpia, vai dar 10 menos 30 e você obteve, olha que interessante, um valor negativo de ΔH. A variação de entalpia negativa representa uma reação do tipo exotérmica, ou seja, o reagente ele tem energia interna e ao longo da reação ele libera essa energia interna, ele perde essa energia interna para o meio ambiente. Então, se você estiver próximo dessa reação, você vai perceber que está sendo liberado o calor. Você vai até se esquentar um pouco, né? Você vai perceber que o calor que está sendo liberado está chegando até você. Então, esse processo exotérmico libera calor para o meio e o produto final vai ter menos energia térmica, menos entalpia. Então, resumo da ópera, os processos exotérmicos, ou seja, que liberam calor, eles têm um ΔH negativo, um ΔH menor que zero. Um saldo de calor negativo, né? Porque os reagentes tinham bastante energia interna, bastante entalpia, e os produtos têm menos energia interna, menos entalpia. Já os processos endotérmicos é o contrário, eles absorvem calor do meio para acontecer uma reação, e o ΔH é positivo, ou seja, o saldo de calor do sistema é positivo.
Bom, usando isso para uma equação química, para uma reação química, é importante que a gente sempre que vá falar de termoquímica em reações químicas, uma reação química só representa uma equação termoquímica quando eu trago essas informações necessariamente. Então, os coeficientes estequiométricos, ou seja, a equação precisa estar balanceada, aqueles números grandes que acompanham as substâncias químicas que mostram, né, que a quantidade exata de reagentes e produtos estão balanceados. O estado físico dos participantes, ou seja, se você faz uma reação química com água sólida, o gelo, vai ser diferente da reação química com água líquida, que vai ser diferente de uma reação química com água no estado de vapor, porque a entalpia, a quantidade de energia térmica, a energia interna das substâncias químicas varia de acordo com o estado físico das substâncias. Então, é necessário indicar sim o estado físico dos participantes das reações, das substâncias químicas. Especificação da variedade alotrópica, que eu vou explicar já para vocês, e uma indicação também da temperatura e pressão do sistema. Veja, se você começar uma reação química a 0 graus Celsius, é diferente de começar a mesma reação química a 40 graus e a 100 graus Celsius. Então, a temperatura e a pressão que está acontecendo aquela reação é super importante e precisa ser colocada sempre numa equação termoquímica. E óbvio que uma equação termoquímica precisa mostrar qual é o valor de ΔH. Também são sempre mostrados os estados físicos usados, né, dos participantes, como G gasoso, L líquido, S sólido e AQ aquoso, ou seja, dissolvido na água. Né? Então, como exemplo, aqui eu tenho uma reação química, uma equação termoquímica, está indicado as substâncias, está indicado aqui a variedade alotrópica do carbono, eu já vou explicar o que é, aqui é o grafite, e grafite se entende que já está no estado sólido, então dizer que é grafite, eu também já está implícito, subentendido que está no estado sólido, hidrogênio gasoso e formou metano gasoso. Então, aqui eu tenho coeficientes estequiométricos 1, 2 e 1, e eu tenho uma indicação de ΔH menos 74,4 kJ por mol, esse mol se refere ao metano, então para cada 1 mol de metano eu tenho, se esse valor é negativo, lembra, valor negativo, eu tinha no início muita entalpia e no fim menos entalpia. Se no início tem muito e no fim pouca, você tem uma liberação de calor. Portanto, isso aqui é uma reação do tipo exotérmica. E eu tenho a indicação da temperatura inicial onde eu fiz essa reação e da pressão do sistema reacional, 5 kPa. Bom, por que eu tenho que indicar variedade alotrópica, temperatura e estado físico? Porque esses componentes alteram o valor da entalpia das substâncias químicas e, portanto, o valor da variação de entalpia. Então, é necessário indicar, numa equação termoquímica, a forma alotrópica, a temperatura e o estado físico das substâncias. Mas, professor, o que é variedade alotrópica? Para responder isso, eu vou trazer o famoso caso do carbono. O carbono, ele é uma molécula, o carbono é um átomo, um elemento químico, que forma diferentes substâncias químicas na natureza, ou também no laboratório, né? Então, por exemplo, você consegue encontrar diamante, né? E o diamante ele tem uma estrutura química. O diamante é totalmente feito por carbono. O grafite também, o fulereno também. Então, o diamante ele tem uma estrutura tridimensional cristálica, né? Ele forma cristais. O grafite ele forma esses planos e o fulereno forma essa bolinha bonitinha aqui. Então veja, todos eles são do mesmo elemento químico, é uma substância simples formada por somente carbono, porém o arranjo estrutural é diferente e permite com que eu forme substâncias químicas absolutamente diferentes, né? Então o diamante é um cristal muito duro, de altíssima rigidez, usado, por exemplo, para fazer brocas, materiais para corte, e o grafite é um material friável, né, que não tem essa rigidez toda do diamante. E as duas substâncias são feitas com o mesmo elemento químico. Então, a gente diz que o diamante e o grafite são variedades alotrópicas do carbono, ou seja, ocorrência de substâncias químicas simples, diferentes para o mesmo elemento químico, né? Elas são diferentes em propriedades físico-químicas, densidade, reatividade química, massa,
entre outros, volume, entre outros aspectos, cor, mas elas são feitas com o mesmo elemento químico. Então, esses são exemplos de variedades alotrópicas do carbono. Outros exemplos, né? Então, existe uma condição de variedade alotrópica por variação na arrumação dos átomos. Por exemplo, o carbono grafite, ele tem uma estrutura amorfa, como eu mostrei, né? Os planos. Já o carbono do diamante, ele tem uma estrutura cristalina. A gente está representando aqui, ó, carbono grafite, carbono diamante, sempre subscrito. Eu tenho uma variação na atomicidade, no exemplo da variedade alotrópica do oxigênio, que forma O2, gás oxigênio, e gás ozônio. Então, o que é a atomicidade? É esse índice aqui, ó, índice de atomicidade, é esse número pequenininho, que mostra quantos átomos formam aquele composto. Então, 2 átomos formam o gás oxigênio O2 e 3 átomos formam o gás ozônio O3. Isso é atomicidade. Então, esse é um outro caso que não depende tanto do arranjo dos átomos, mas sim da quantidade de átomos naquela molécula. Um outro exemplo aqui é o enxofre. O enxofre, ele tem a mesma atomicidade, mas ele forma 2 substâncias químicas diferentes de acordo com o arranjo cristalino, né? Então, o enxofre, né, monoclínico, ele forma essas agulhas, e o enxofre rômbico, ele forma esses cristais amarelos transparentes. São 2 substâncias químicas diferentes feitas com o mesmo elemento químico. Portanto, são variedades alotrópicas do enxofre. Um outro caso famoso é a variedade alotrópica do fósforo, né? Onde você tem esses arranjos aqui de fósforo 4 átomos de fósforo ligados, formando aquilo que a gente chama de fósforo branco, e esse arranjo contínuo de átomos de fósforo formando o fósforo vermelho. Aqui está o fósforo branco, aqui está o fósforo vermelho, muda cor, propriedades físico-químicas e reatividade, né? Mas as substâncias são feitas com o mesmo elemento químico. Então, são substâncias diferentes, portanto, variedades alotrópicas do fósforo. Bom, o que acontece? Por que a gente está falando disso? Porque numa equação termoquímica, se está na variedade branca ou na variedade vermelha, são substâncias químicas diferentes. E eu preciso indicar a variedade alotrópica se for o caso daquela reação, tá? Então, se você fizer uma reação química com fósforo, você tem que indicar se é fósforo branco ou fósforo vermelho, porque a energia interna dessas substâncias é diferente a depender do tipo de variedade que ele está. Bom, na equação termoquímica, eu preciso então referenciar, aqui é um exemplo, né? Então, eu posso representar o calor como produto da reação, nesse caso, o gás, os reagentes produziram água e liberaram calor, então esse mais aqui representa o processo exotérmico. E eu também posso representar, ao invés de mais calor como produto, eu posso representar o ΔH, e o ΔH, o saldo é negativo. Lembra que a gente falou disso? Então, para você liberar calor como produto, você tem que os reagentes ter bastante calor e os produtos menos calor, ou melhor, menos energia interna, menos entalpia. Então, este calor liberado é chamado então de ΔH negativo. Veja, ele é negativo quando você deixa o ΔH separadinho e ele é positivo se você representar ele como produto da reação, porque produziu água mais calor. Num gráfico a gente tem sempre os reagentes em cima e produtos embaixo e um saldo final de calor negativo, tá? Nesse outro caso, olha, eu tenho este reagente absorvendo calor, então o calor ele entra na reação e aí produz produtos. Portanto, o saldo de calor ele é positivo. Os produtos têm mais energia interna, têm mais entalpia que os reagentes. O saldo de calor é positivo. No gráfico, eu tenho, então, reagentes absorvem calor e formam produtos. Vejam que a variação de entalpia depende exclusivamente da entalpia final e da entalpia inicial da reação. Nada mais. Então, é o valor de entalpia final e valor de entalpia inicial. Bom, já que a gente está falando tanto de calor, vamos falar de uma classe especial de reações químicas que é a combustão. Então, a combustão se refere a uma queima e de um combustível na presença de um comburente. Nesse caso, o mais comum é o gás oxigênio. Então, quando você queima um palito de fósforo, né? Então, tanto a madeira quanto o fósforo presente
na cabeça do palito de fósforo, estão numa reação química com oxigênio da atmosfera. Sem oxigênio da atmosfera, essa reação de queima não acontece. E nós temos então a produção de uma chama que libera luz e calor, aonde o processo é exotérmico, o ΔH é negativo, né? Está liberando o calor para o ambiente, ou seja, os produtos dessa combustão, nesse caso as cinzas, os gases liberados, vão ter uma energia interna menor do que a madeira e o oxigênio juntos. Então, a combustão ela depende do gás oxigênio. Veja, nesse exemplo, você tem uma vela. Quando você coloca o copo em cima, a vela, apesar de ainda ter capacidade de queimar mais, o oxigênio do copo, dentro do copo, ele vai sendo consumido na reação. Chega uma hora que não tem mais oxigênio disponível para continuar a reação e a vela se apaga, mostrando claramente que a combustão é dependente da presença do gás oxigênio. Então, existem tipos de combustão, onde, aqui eu estou mostrando a combustão do gás metano com oxigênio, formando CO2 e água. Nesse caso, eu tenho uma abundância de oxigênio, eu tenho grande quantidade de oxigênio e eu tenho formação de CO2. Agora, o mesmo gás metano com menor quantidade de oxigênio disponível pode produzir monóxido de carbono ao invés de dióxido de carbono. Veja, aqui muda os coeficientes estequiométricos, Eu tenho uma menor quantidade de gás oxigênio. E aqui, nesse caso, eu tenho uma menor quantidade ainda, uma menor disponibilidade de oxigênio. E aí, ao invés de formar monóxido de carbono, eu vou formar carbono na forma de carvão, Então, já viu o final de uma fogueira que forma aquele carvãozinho? Então, aquele carvãozinho é um produto da combustão, daquela madeira com oxigênio. Então, pode ter numa combustão com maior abundância de oxigênio a produção de CO2, com menor abundância de oxigênio, formação de monóxido de carbono e com menor ainda você tem a formação de carbono na forma de carvão. Então se diz que esta reação que produz CO2, ela é feita na abundância de oxigênio, ou seja, é uma combustão do tipo completa. E em reações de menor disponibilidade de oxigênio, a gente chama de escassez de oxigênio e eu classifico essas combustões como combustão incompleta. Como é que eu sei, professor, que a combustão é completa ou incompleta? Olha os produtos. Se produziu CO2, reação completa, combustão completa. Se produziu monóxido de carbono ou carbono como produto, então eu tenho uma combustão do tipo incompleta, tá? Na verdade, quando você tem, por exemplo, uma fogueira, é muito provável que você tenha os 3 tipos de produtos acontecendo ao mesmo tempo. É provável que tenha combustão completa, formando CO2, é provável que forme um pouco de monóxido de carbono e é provável que forme também carbono na forma de carvão. Ou seja, você vai ter combustão completa e incompleta acontecendo ao mesmo tempo. Então, vamos olhar alguns exemplos de exercícios, Então, esse é da Universidade Federal da Bahia. Em relação aos aspectos energéticos envolvidos nas transformações químicas, pode-se afirmar: a queima da parafina de uma vela exemplifica um processo endotérmico. Mentira, Então, a vela, a queima, é processo que libera calor, exotérmico. A vaporização da água de uma piscina pela ação da luz solar exemplifica um processo endotérmico. É verdade. Então, para a água da piscina líquida se evaporar, então você precisa que a água absorva calor, portanto, endotérmico, e aí ela vire vapor. Então, essa está correta. Vamos ver as outras. A combustão do álcool hidratado exemplifica um processo endotérmico. Falso, combustão é exotérmico, a gente já falou. A formação de um iceberg a partir da água do mar exemplifica um processo endotérmico. Isso é falso, por quê? Então, a água do mar está líquida, para ela virar iceberg, gelo, ela precisa perder calor para o ambiente, Então, é exotérmico. O valor de ΔH de uma transformação depende exclusivamente do estado físico dos reagentes. Isso é falso. O valor de ΔH de uma reação depende exclusivamente da entalpia final e inicial, da variação de entalpia de produtos e de reagentes. Outro exemplo,
Ao sair molhado em um local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que no caso está em contato com o corpo humano. O que explica essa sensação de frio? E aí tem as opções. Veja, a evaporação da água é um processo endotérmico que retira calor do corpo, né? Então, você tem água no seu corpo, então aquela água, como está em contato com o seu corpo que está quente, ela puxa calor do seu corpo e se evapora. Por isso que a gente tem essa sensação de frio, tá? Bom, então, já que a gente está falando tanto de calor, de termoquímica, fiquem sempre com isso. Comam comida de verdade, priorizem a alimentação saudável para manter um bom estado metabólico, uma boa produção de calor e uma saúde e longevidade adequada para os seus estudos. Nos vemos em breves. Até mais. Tchau, tchau.